O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a vossa recompensa, que o Pai dos céus vos dará. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Um grande teólogo inglês, o padre William Faber, ele diz o seguinte, que quando nós tomamos consciência, tomamos atenção, presteza da presença de Deus em nós, dentro de nós, e também ao nosso lado, ao nosso redor, quando nós tomamos consciência da presença de Deus, o meio caminho andado da nossa santificação. 50% da nossa santidade, diz o padre William Faber, e olha que ele é um grande teólogo, um dos maiores do século XIX, um inglês, um homem de uma teologia refinadíssima, mas apoiado também em São Francisco de Sales, doutor da igreja. A presença de Deus. Poucos católicos sabem o que significa isso. Poucas pessoas sabem o que significa isso. A presença de Deus. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo. Vamos supor que a senhora está fazendo comida, está lá nas panelas, e Jesus está ali do seu lado. Você está vendo ele está ali. A senhora tem coragem de ficar gritando com o marido? Não tem. Se Jesus estiver ali do teu lado, no seu quarto, você tem coragem de colocar qualquer tipo de roupa? Não tem. Se Jesus estiver dirigindo, você está dirigindo, você está no carro, Jesus está no banco do carona ali do teu lado, e o trânsito está aquele furdunço, você tem coragem de ficar xingando, de saindo dos trilhos? Se você estiver levando Jesus ali
no carro? Não tem. A presença de Deus. Exemplo, você está lá na tua casa vendo jogo, vendo futebol, 2 horas de futebol e Jesus ali no sofá da tua casa. Ah, Jesus, é gol, Jesus, gol do Flamengo, gol do Corinthians, Jesus, é gol do Palmeiras, olha lá, Jesus, é agora. Espera só um pouquinho, Jesus, espera aí, só vê esse lance, daqui a pouco nós conversa um pouquinho, fica aí, tranquilo, fica assim. Os santos, eles têm a presença de Deus viva. A gente acha que a nossa santificação se dará por um esforço, né? Um exemplo, vamos rezar o rosário inteiro, 200 Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, 200 vezes. Vou rezar de joelhos. Olha, você podia rezar o rosário até de cabeça para baixo, se você quisesse. Você podia rezar, não é 200 Ave Marias, não. Você podia rezar 20 milhões de Ave Marias. Essas palavras por si mesmo não valem nada. Por que que o rosário tem força? Por causa da presença de Deus. Por que que o Pai Nosso tem força? As palavras têm força por causa da presença de Deus. Porque se ficasse falando, salvasse o mundo, vamos todo mundo começar a falar aqui que o mundo vai ficar salvo. Falar palavras, por mais benditas e bonitas que sejam, não salva nem a gente nem o mundo. Por que que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, e os olhos do Senhor estão voltados para todos os lados, diz o livro dos Provérbios. Se a gente realmente tomasse consciência da presença de Deus, vou dar mais um exemplo. Certa feita, eu precisei levar o Santíssimo Sacramento aos doentes, o Santo Viático, e naquele momento eu tive que chegar com o Santíssimo na minha casa. Entrei na casa paroquial com o Santíssimo, e por conta de que eu não achava a chave, faz um tempo não achava a chave do sacrário, poderia ter comungado, mas não era o momento. Eu coloquei o Santíssimo, um pequeno altarzinho que eu tenho no meu quarto, o Santíssimo Sacramento. E aquela noite eu dormi voltado para o Santíssimo. Naquela noite, até depois, no outro dia, fui levar Jesus no sacrário. Rapaz, até o jeito de eu deitar no meu colchão era voltado para Jesus, como a Beata Alexandrina de Balazar. Ela pediu que a caminha dela, eu fui lá em Portugal, ela pediu, porque ela ficou paraplégica, pulou de um sobrado de, sei lá, aquilo lá deve ter uns 6 metros, 7 metros, pulou de um sobradinho para não ser violentada, para não perder a virgindade, para não perder a pureza. Um maníaco foi atrás dela e ela ficou paraplégica, sem o movimento das pernas, o movimento do corpo. E aquela mulher na caminha, numa caminha simples, num quartinho simples, lá em Balazar, norte de Portugal, perto da cidade do Porto, a Beata Alexandrina alimentou da Santíssima Eucaristia durante 13 anos da sua vida, e nas quintas-feiras, ela, que era paraplégica, acontecia um milagre. Ela saía andando, só nas quintas-feiras, saía da caminha, ia para o chão do quarto e começava a se contorcer, e ela tinha as marcas da paixão de Nosso Senhor no seu corpo. Os médicos foram a Balazar, muitos cientistas foram a Balazar, e ela só se alimentava da Eucaristia. A Beata Alexandrina vivia a paixão de Cristo no seu corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 24: completo na minha carne o que falta a paixão do meu Senhor pelo seu corpo, que é a igreja. Santo Agostinho diz que a cabeça, Cristo, ela sofreu todos os seus tormentos, agora é a vez dos seus membros, do seu corpo místico. Completo na minha carne, na minha vida, o que falta a paixão do meu Senhor pelo seu corpo, que é a igreja. Por que que a Beata Alexandrina sofria
tanto a paixão de Cristo visível no seu corpo, assim também como Martê Robin, Santo Padre Pio e muitos santos estigmatizados por causa da presença de Deus. Deus está em nós. Voltando aqui ao episódio do Santíssimo Sacramento, coloquei Jesus no altarzinho e quando eu fui deitar para dormir à noite, fiz igual a Beata Alexandrina, coloquei o meu colchão voltado para Jesus, e ali eu fiquei voltado para Ele, e até o jeito de eu virar no colchão era voltado para Ele. E às vezes, quando eu tenho que deixar Jesus ali em casa, um pouquinho, por causa da correria, para sair, para levar para os doentes, até o jeito de eu entrar no meu quarto é diferente. Mas Padre, o que mudou no Senhor? É porque graças a Deus pelo dom da fé, pela fé infusa no nosso coração, ali eu sei que está presente Jesus em pessoa, corpo, sangue, alma e divindade. Então eu não tenho coragem de atender um telefone na presença do sacrário, eu não tenho coragem de olhar um WhatsApp com Jesus presente no meu quarto, ou com Jesus presente na capela. Naqueles dias que eu precisei correr para deixar Jesus ali um pouquinho até me organizar para levar para os doentes, ali eu não conseguia nem mexer direito por causa do respeito com a presença de Deus. Mas agora, isso foi uma vez que aconteceu na minha vida, uma ou duas, mas eu vou entrar lá no meu quarto daqui um pouco, vou dormir, daqui um pouco eu vou dormir. E por que eu não entro no meu quarto do mesmo jeito que quando Jesus estava lá presente no Santíssimo Sacramento? A gente devia viver, a gente devia andar, a gente devia vestir como se Jesus estivesse do nosso lado, em frente de nós. Isso é a presença de Deus que nós achamos que não existe. Nós, por causa da correria da vida e da falta de um desenvolvimento espiritual, nós achamos que Deus está lá no céu, aí a gente tem que rezar, se concentrar para ver se Ele atende a gente. Não, meus irmãos, Deus está lá no céu? Sim, está no céu. Pai nosso que estais nos céus, a Trindade Santa está lá no céu, sim. Mas a Trindade Santa está presente na igreja, no sacrário, também presente dentro de nós. Nós somos sacrários vivos e nós não damos conta da presença de Deus nas nossas casas. Nós não damos conta da presença de Deus no nosso carro. Nós não damos conta da presença de Deus lá na oficina, no trabalho, na obra, no jardim, na escola. Você tem coragem de falar palavrão na presença de Jesus? Você tem coragem de falar piada de mau gosto se Nossa Senhora estava do nosso lado? Infelizmente tem uma multidão de cristãos católicos que deixam para ser católicos só no momento da missa, e olhe lá. Sabe o que é isso, gente? Eu vou dizer o que é isso. Nós não temos o dom da fé desenvolvido dentro de nós. Nós estamos vivendo um cristianismo com muita boa vontade, mas muito cheio de sentimentalismo, porque depende do jeito que eu estou sentindo, eu respeito a presença de Deus. Se eu não estou me sentindo bem, se eu não estou na igreja, não há de que respeitar a presença de Deus, porque Deus não está aqui. Padre, por que o senhor está falando tanto da presença de Deus? Porque quando você começar a dar conta que Deus está dentro de você, que Deus está ao seu lado, em todas as ocasiões da vida, será que o casal, na hora da intimidade, com Jesus sentado ali no quarto, o casal vai se respeitar um ao outro, ou lá no quarto, o que vai virar aquilo lá? Porque está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4, maridos e mulheres, santificai os vossos leitos conjugais, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros.
Está vendo por que existe uma moral sexual? Porque Jesus está sentado ali na sua cama, homem, mulher, casal, no ato sexual, Ele está te vendo, os anjos estão ali, presença de Deus. Nós perdemos essa noção, a gente acha que Deus está presente só na hora do grupo de oração, tem um monte de gente rezando, né? Um monte de gente fervoroso rezando, levantando as mãos, agora Deus está presente, está sim, mas não é só na hora do grupo de oração não. Deus está presente na hora da missa, o padre está rezando a missa, Deus está presente, tá, por excelência, a missa é o céu na terra, mas na cozinha Deus está presente, no carro Deus está presente, na sala de aula Deus está presente, na rua Deus está presente, e Deus, Ele está presente em todos os lados. E agora você vai fazendo um exame de consciência, e você vai meditando. Perceba como que o ser humano vive e age na presença de Deus, falando palavrão, usando roupas indecentes, falando coisas indecentes, extorquindo, mentindo, fazendo chacota. Deus está vendo tudo, Deus está presente em tudo, por isso que existe o pecado, porque se Ele não estivesse presente, se Ele não estivesse presente, vamos fazer um monte de coisa errada, vamos fazer uma bagunça, Deus não está presente, Ele não está vendo, aí depois a gente vai lá, toma um banho, lava a cara e começa a viver de novo. O pecado só é pecado porque Deus está sempre presente. Coloca isso no teu coração, na tua mente, porque tem gente boa, gente que quer ser santo, gente que quer crescer na fé, né, na presença de Deus, e fica preocupado com certas ações, com o meu jeito. Nossa, será que Deus está gostando dessa música que eu estou ouvindo? Estou ouvindo aqui essa música internacional, estou ouvindo esse pagode. Imagina, Jesus vai lá na sua casa, sei lá, no pagodão, cara, e Jesus lá com você no pagodão, Jesus lá na tua casa, Nossa Senhora lá visitando a tua casa. Espera aí, Nossa Senhora, segura um pouquinho que eu estou vendo a novela das 9, Nossa Senhora, eu estou vendo a novela, aí depois que acabar a novela a gente conversa, Nossa Senhora. Percebe, gente, por que as coisas são ofensivas? Por que as coisas têm um peso negativo? Porque Deus está presente o tempo inteiro, porque se Ele não tivesse presente o tempo inteiro, eu podia pecar de vez em quando. O pecado só tem pecado, e só tem valor de pecado, e só é pecado porque Deus está presente o tempo inteiro, em todos os lugares, e nós estamos esquecendo disso. Tem gente que deixa para ser católico só na hora do terço, só na hora da missa, só na hora da devoção. Agora, como diz o Papa Bento XVI, né? Usando uma expressão bem conhecida, que o padre precisa ser padre full time, o tempo inteiro. E você também precisa ser bom cristão full time, o tempo inteiro. Padre, por que o senhor explicou sobre isso? Porque eu vejo pouquíssimas pregações sobre isso, pouquíssimos sermões sobre isso. Se fala muito de oração, se fala muito de devoção, se fala muito até de adoração, mas não se fala da presença de Deus. No seu livro, A Vida Interior, a riqueza da vida interior, o padre William Faber, ele gasta um longo capítulo falando sobre a presença de Deus. Eu vou estudar mais sobre isso e quero trazer também para vocês, porque isso é uma riqueza do Evangelho. Está lá em Mateus 18, versículo 19, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, vô-lo será dado. E João 14:9 está escrito: todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Diga, compadre, Deus está presente, está sempre presente.
no meu coração, na minha casa, no meu quarto, no banheiro, no meu leito conjugal. Se eu sou casado, no meu leito conjugal, na minha sala, na hora que eu estou no computador, na hora que eu estou olhando o WhatsApp, Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Então, filhinho, filhinha, não deixa para ser católico só na hora da missa não, viu? Começa a prestar atenção, e a hora que você vai vendo a presença de Deus e vai tomando consciência dessa presença de Deus, sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com São Luís Gonzaga, o menininho santo que nós celebramos hoje, padroeiro dos seminaristas, que era noviço da Companhia de Jesus. Era um menino tão santo, tão puro, tanto é que a imagem de São Luís Gonzaga, ele está de batina sobre a peliz, porque era acólito. Olha a pureza dos acólitos, está vendo, acólitos? A pureza, a honestidade, as palavras, as brincadeiras em todos os lugares, porque hoje é dia de São Luís Gonzaga. E qual que é a imagem dele? Batininha preta sobre a peliz e um lírio na mão, porque o menino era tão puro de coração, tão casto, que até para conversar com a mãe dele, ele abaixava os olhos, não olhava nem no rosto da mãe dele, e chamava a mãe dele de ilustríssima mãe, ilustríssima mulher. Que pureza, que candura, que beleza. Sabe por que morreu cedo, com 23 anos? Estourou um surto, uma peste, uma doença incurável na Itália, e ao invés dele ficar rezando de joelhos, sabe o que ele fez? Arregaçou as mangas e foi cuidar dos doentes, e morreu de peste, contraiu uma doença muito grave e morreu com 23 anos, numa candura de santidade de vida, dizendo à mãe dele: mãe, a senhora fica tranquila, porque eu estou indo para um lugar maravilhoso, eu estou indo para o céu, e a hora que eu morrer a senhora solta foguete, a senhora fica muito feliz, fica triste não, porque eu vou encontrar com o meu Deus, com o meu Senhor, e aqui também é o lugar da senhora, é para lá que nós estamos indo, é para o céu. Então, meus irmãos, vamos começar realmente a ser cristãos de verdade, né? Começar a ser cristão de verdade, começar a estudar, gastar tempo com o estudo, com a formação, começar a rezar o rosário com mais calma. Por que as pessoas rezam o rosário mecanicamente? Porque acha que a força da oração está nas palavras, é na presença de Deus. Faz essa experiência. O próximo terço que você for rezar, não reza assim meio etéreo, não. Reza como se Nossa Senhora estivesse do teu lado, em frente de você, assim, ó. Você reza totalmente diferente, você reza com calma. Você começa a sentir a presença da Virgem Maria. É uma presença viva. E cuidado com o que você está vendo na tua casa, viu? Cuidado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo. Deixa eu terminar essa homilia aqui, só para dizer uma coisa também, que eu preciso falar como padre, eu preciso falar porque eu tenho uma responsabilidade, não só com vocês que vêm aqui na missa, todos os dias, aqui na missa, na nossa capela, na nossa paróquia Santo Antônio, aqui na capela São João Bosco, pertence à paróquia Santo Antônio, graças a Deus. A gente não tem responsabilidade só com a capela São João Bosco, com todas as capelas que a gente celebra, São Pedro Caraí, a Matriz, São Cristóvão, Canelas, Nossa Senhora Aparecida, Rainha da Paz, todas, Sagrado Coração de Jesus, as capelas rurais. A gente tem responsabilidade muito grande na vida de vocês, mas não porque eu escolhi, porque foi uma missão que Deus me deu. Eu também tenho uma responsabilidade com milhares de ovelhinhas que ouvem as homilias, os sermões nas suas casas. Então, por conta da responsabilidade sacerdotal, paternal, divina, que eu tenho sobre as vossas vidas, aqui, e uma multidão de pessoas que acompanha pela internet,
preciso partilhar algo que estava no meu coração. Esses dias eu estava um pouquinho doente, fiquei meio resfriado, e foi um tempinho assim que a gente começa a não ter muita força para fazer as coisas, então dá para rezar um pouco mais. E eu fui rezar, silenciar o coração. Não é alarmismo, não é desespero, não é pânico, não é nada disso. Porque as verdadeiras mensagens de Nossa Senhora, elas nos trazem esperança. A vitória é certa, a vitória é de Deus. Mas, meus queridos irmãozinhos, vocês não fazem ideia o que vai acontecer nos próximos anos. As pessoas que nunca deram valor para Deus, que é o maior bem de todos, é o sumo bem, e as pessoas que não deram valor e não estão dando valor à sua liberdade, o que elas vão mais padecer é justamente nos dois maiores bens: Deus, que é o sumo bem, e a sua liberdade. Nós não teremos liberdade religiosa e de expressão religiosa por muito tempo, não teremos. Então vou dar um conselho para você que gosta das homilias do Padre Braulio, do Frei Gilson, Padre Zé Augusto, Padre Paulo Ricardo, Padre Verlão, os padres que estão aí na internet, Padre Francisco, faz o download, baixa essas homilias, pode baixar e guardar aí no seu computador, porque virá tempo e não vai demorar que nós não poderemos nos expressar livremente, de forma religiosa, pela internet. Os dias estão contados. A ampulheta, a areinha da ampulheta já está caindo aceleradamente. Escuta o que o padre está falando. Nós também teremos mudanças drásticas em certos setores da sociedade e da igreja. Quem viver verá, quem tem ouvidos ouça. A situação no leste europeu vai se agravar, esse negócio vai escalar, aquele conflito entre o país que Nossa Senhora citou em Fátima, ali no leste europeu, vai escalar para os outros países da Europa, e haverá uma grande confusão na face da terra. A situação não vai ficar boa, não vai ficar tranquila não. A grande tribulação, ela virá. O mal se manifestará, a perseguição será grande, haverá muitos mártires, e nós precisamos estar preparados para isso. Padre, o senhor está falando isso hoje? Não, Deus colocou isso no meu coração há uns 10 dias atrás, e graças a Deus o Espírito sopra onde quer, então ele está soprando também no coração de vários sacerdotes, e tudo que Nossa Senhora ensinou, desde Bom Sucesso, 1596, até Medjugorje, está para se cumprir nos nossos dias. O terceiro segredo de Fátima, tão polêmico, tão famigerado, está para se cumprir nos nossos dias. Temos que estar preparados. Presença de Deus, graça de Deus, Santo Rosário, oração eucarística, Santa Missa, rezar muito pelo Papa, rezar muito pelos bispos e pelos sacerdotes. O senhor está falando isso porque outros padres falaram na internet? Não, já vem falando isso, quem me conhece, há 20 anos, é um dom que Deus me deu. A profecia é isso. A profecia não é para trazer pânico, medo, mas é para preparar as pessoas para receber a presença de Deus, a vontade de Deus. Amós capítulo 3, versículos 7 e 8. Virá uma calamidade em uma cidade sem que Deus avise? Haverá uma desgraça em algum lugar sem que Deus antes tenha alertado? Não. O Senhor Javé não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Quem tem ouvidos, ouça.
Minha avó sempre dizia: quem avisa, amigo é. Nossa Senhora está avisando: urgência da conversão, muda de vida, confessa os pecados, volte à Santa Igreja, comungue, vá à missa, porque vai chegar o tempo, e não demorará, que Deus vai começar a sacudir esse mundo para tirar esse mal que está predominando, porque o Salmo diz: se Deus não intervém contra o mal, nem os justos sobreviverão, nem os justos conseguem subsistir. Tomemos conta da presença de Deus, demos atenção a Deus, às palavras de Nossa Senhora. Nossa Senhora falou em Simbres, Nossa Senhora falou em San Nicolás, na Argentina, Nossa Senhora está falando no Brasil, em Anguera. Nossa Senhora fala, Nossa Senhora ensina, mas as pessoas acham que é a conversa da carochinha. Nos preparemos, porque os dias que vivemos são dias difíceis e hão de se complicar cada vez mais, em todos os níveis, Tomemos consciência, tomemos destreza, tomemos posse da presença de Deus, para não pecarmos. E se vier um pensamento pecaminoso, como diz outro santo jovenzinho, antes morrer do que pecar. Que Nossa Senhora e São José e São Luís Gonzaga nos proteja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.